Bem-vindos a mais um vídeo no canal Cooperativa de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. O objetivo desse vídeo é, completando um pouco do primeiro, que falei sobre a crise do coronavírus e como que imagino que poderíamos fazer melhor e quais pontos de atenção devem estar no radar de nossos líderes. Esse agora é o objetivo um pouco mais específico, porque eu comentei no primeiro sobre alguns cuidados com crédito e recebi algumas ligações, algumas perguntas um pouco mais específicas. Então, visando compartilhar com vocês alguns pontos de vista nesses 43 anos e 15 de cooperativismo, de como é que poderia ser feito isso, claro, como apenas uma sugestão, não tem nenhuma clareza de técnica no que eu falo aqui, de certeza, mas o objetivo é compartilhar para que você que me ouve possa refletir junto com seus pares, dizendo, poxa, aquilo dá para aproveitar isso dá para aproveitar aquilo. A ideia é, quanto mais você conversar sobre o assunto com pessoas diferentes, mais claro vai ficando a situação para você, tá bom? Bom, então nós vamos discutir um pouco no começo sobre algumas coisas genéricas, depois eu vou tratar com vocês 5 artigos de uma forma bem didática, bem resumida, mas que já dá uma sinalização bem interessante do que eu acredito que vocês possam fazer, e tudo isso não vai precisar de tecnologia e nem custo, é uma coisa simples e fácil de implementar e fácil de acompanhar. Eu acho que esse é o grande desejo, que vocês consigam, que estão aí na ponta, guerreando, consigam superar esses impasses de uma forma ainda mais tranquila, que a gente saia fortalecido dessa crise que ninguém sabe o tamanho nem a duração. Vamos lá, então a primeira coisa que eu sugiro é que as carteiras, as agências nossas, e se tiver segmentação, as carteiras, quais são os maiores devedores, selecionar tipo lá 40, 50 por cada agência ou cada carteira, tá? E selecionar também quais daqueles clientes que vão ser impactados mais diretamente pela crise, para que esse gerente cuide muito bem desses, aspas, 100 devedores, para que a gente possa monitorá-los muito de perto. Então, a gente vai identificar e orientar, depois delega e acompanha. Mas eles têm que ter um monitoramento muito, muito aguçado desses, porque a provisão vai ser um dos grandes percalços da nossa remada diante dessa crise. Então, tentar eventualmente colocar a pontuação que ele teve há 2 meses atrás, todos esses 70, 100 devedores lá, e como ele tem hoje, para saber se caiu, porque não venceu. Se não venceu, você não pode cobrar, mas você pode monitorar, para saber se você vai ter problema ou não aqui na frente. Tentar que esses gestores que estão atendendo esses 80, 100 clientes nesse grupo, eles consigam me dizer a capacidade técnica deles, se tem minimamente uma parte líquida dele ou se ele depende 100% de banco. E se ele tem uma exclusividade, ele tem um cabedal de conhecimento, uma força técnica, um diferencial sustentável para superar essa crise e sair da crise melhor, que é o que nós queremos. E se tiver já garantia estruturada, melhor ainda nesses créditos que estão vindo, né? E também ver se as visitas recentes foram acontecer, se aconteceram ou não, e se consegue esses gerentes atualizar de uma forma online essas visitas, acompanhando o mercado, acompanhando a conta corrente, os sócios, o grupo econômico, de alguma forma atualizar isso para que esses 90, 70, 80 que sejam, estejam extremamente bem cuidados por esses gestores da ponta. Mas é dia a dia agora, porque é onde eu acredito que o calcanhar de Aquiles vai sobressair. Outra coisa também é tentar monitorar, e aí para o gráfico de linhas também, né? Interessante, a elevação de concentração por segmento. Captação pode depender muito de um grupo econômico ou de uma entidade parceira ou de um grupo, de uma família, no depósito à vista, no depósito a prazo. E como é que é isso? Se no crédito eu estou muito alavancado num segmento que pode estar sendo muito afetado ou não. Se tem algum serviço, exemplo, cobrança de títulos, né? Uma empresa lá colocou 1000 títulos comigo e pode ser que agora caia. Como é que impacto tem na adquirência, a receita de consórcio, seguro, tudo isso deve mitigar muito agora. Como é que fica, né? E se tiver praças muito maiores, que eu tenho uma política um pouco mais agressiva, porque lá o mercado é muito mais soberbo, muito mais soberano, e isso pode impactar bastante, ainda mais se você tiver uma sede em cidade pequena e tiver a agência
em agências maiores, então cuidem para que isso seja extremamente mitigado e você não seja pego por esse movimento brusco que acontece em cidades com mais de 100 mil habitantes. E por final, antes de entrar nos artigos, cuidar um pouquinho, muita gente está conversando comigo, ligando para, olha, eu estava pensando em pegar 5, 10, 30 milhões lá no banco ou lá na central para fazer funding para meu crédito. Eu digo, olha, se você não arrumar a forma de você trabalhar hoje, não adianta trazer 30, 40 milhões. Arrume a sua forma de trabalhar hoje, coloque em estado de guerra, tá? De exceção mesmo, e daí você vê se vai precisar ou não. Então, você pegar dinheiro agora e continuar trabalhando como estava, é uma pela outra, você só agravou o problema, tá bom? Então, a ideia agora é tratar com vocês o primeiro tema. O primeiro tema é um artigo que eu escrevi já faz 7 anos, que é o crédito de vencimento único potencializa a perda única. Então, quanto maior o prazo, maior a inadimplência. Então, se você pegar esse exercício da Serasa, você vai ver que as pessoas que não têm o hábito de pagar conta semestral, como muito agricultor tem, é mais fácil para eles pagarem. Mas a pessoa que tem pagamentos mensais, recebe mensalmente, se você der para ela um wave, uma onda lá de 3 meses para ela pagar, dificilmente vai receber aqui. Veja, 67% vai dar inadimplência. Ou seja, ele não tem esse compromisso. Nesses 6 meses, agravou demais o risco dele, ele já priorizou outras contas, algum banco não deu esse prazo e está recebendo antes de você, ou seja, então muito cuidado com esse conceito que parece fácil de alongar o prazo, tá? Muito cuidado com isso. Então o prazo, a taxa de juros devia agravar, mas nesse momento eu oriento meus clientes a não se preocupar com a taxa de juros, mantém como está, tá? E só qualifica o crédito para tentar buscar o principal e um pouquinho do ganho, porque sair dessa crise é o maior futuro. Aumentar a taxa de juros e você não recebeu crédito, como diz alguns lojistas, eu prefiro minha geladeira aqui na loja do que entregue e não receber. Muito cuidado com isso. Um outro tema que eu tenho é o artigo que eu escrevi, que é as graves imperfeições da resolução 2008-2, que vai de risco AA a TH. Ela é totalmente um tiro no pé do cooperativo de crédito. Eu já escrevi isso, então já faz 4 anos, a gente precisava dar uma olhada. Ela tem essa cara, né, de risco AA, tá? Só como exemplo, né? Qualquer comerciante sabe que um sócio em dia, um cliente dele em dia é uma coisa, com 14 dias em atraso é outra coisa totalmente atípica. Bom, para nosso caso, se eu tiver com 14 dias e tiver no último dia do mês, eu vou rodar o mês todo ainda inadimplente, vou estar 45 dias. Para atualizar a minha estatística, vai demorar uns 5, vou estar com 50 dias, ainda já estou em risco C, 3% de provisão, e com 10 dias eu vou para D, com 10%. Eu pergunto, eu estava em A e passei para D sem que você tivesse feito nada. Quer dizer, só olhando os relatórios por risco. Então, muito cuidado com provisão. As provisões agora vão ser extremamente rápidas, tá certo? Então, eu aconselho que vocês, desculpem falar, mas descartem a 2008-2, apesar de contabilmente tem que fazer, tem modelos novos chegando, mas também tem imperfeições, mas é esse que nós estamos usando, o manual de guerra que eu gostaria de descartar, tá certo? Outro item interessante conversar com vocês é um artigo que eu escrevi em 2017, que é o BC questiona a eficácia da nossa regra de cobrança PJ. Eu quero que vocês entendam que isso é severo demais. Tá? Tem muita regra de cobrança extremamente complacente. E eu vou mostrar por que disso. Então, eu queria mostrar para vocês, esse gráfico foi mostrado pelo antigo presidente do Banco Central. Eu estava em Brasília, o anúncio de uma resolução, e eu assisti a palestra dele. Ele mostrou isso aqui. O que ele diz é que o conceito mundial é esse, ninguém usa a resolução 2008-2, nem o Banco Central. Ele diz, de 0 a 14 dias, ele e o mundo, diz que 0 a 14 dias não é nada, não se preocupe. Tanto é que o risco A vai até 14 dias. Mas ele diz, quando tiver de 15 a 90, ele chama de atraso. É factível tentar buscar esse dinheiro. Mais que 90, o mercado diz, perdi, é inadimplência, é raríssimo você conseguir buscar isso aqui. Então, se vocês olharem aqui, eu estou aqui com um gráfico, só para vocês terem uma didática, ele está de 13 até 2018, só para vocês terem uma noção.
Reparem vocês como é o verdinho lá em cima, que é o atraso. A pessoa física atrasa, mas ela pega dinheiro com alguém, antecipa férias, vende alguma coisa, ela faz um bem bolado e acaba vindo para aquela linha preta que são inadimplentes, mais de 90 dias. Veja que é pequeniníssimo, tá certo? 6,32 para 3,49. Memorizem esse gráfico com essas linhas quase paralelas. Olhem agora na PJ como é muito estranho. Vocês estão vendo que é uma bagunça. O atraso, né, de 15 a 90, a inadimplência, mais de 90, estão juntos, até a inadimplência passa. Por quê? Quando uma pessoa jurídica, ela cai, ela não consegue pagar, os sócios não têm mais recursos. Quando ela tem apontamento, não tem o que fazer, ela não tem mais recursos. Então todo mundo barra o crédito para ela. Então quem tiver que cobrar, tem que cobrar em D+1, D+2. Porque usar a 2082 para cobrar com 15 ou aquela régua suave, não adianta, você não vai encontrar mais nada para receber. Tudo bem? Então esse é o grande empecilho. Então a régua de cobrança de vocês, e aqui incluindo o rural. Cuidem, o produtor rural é um PJ, gente. A gente tem mania de colocar ele como pessoa física, não é. Ele tem um patrimônio enorme lá, ele que decide que vai trabalhar, ele decide para quem vai vender, o equipamento, a tecnologia, se tem funcionários, sucessão, é ele que está lá. Então vamos agravar isso e vamos conseguir trabalhar o rural como se fosse um PJ, porque ele tem um comportamento muito parecido com esse que está aqui, tá bom? Veja que ter patrimônio não é liquidez. Bacana? Então isso aqui fica aqui para vocês. Então eu prefiro um acompanhamento online disso aqui em tempo real. Só para facilitar um pouquinho, eu coloquei os dois juntos, um do lado do outro. Reparem vocês que pessoa física extremamente confortável, pessoa física pega dinheiro, resolve com os parentes, vende um tico-tico, faz alguma coisa e a inadimplência é baixa. Na PJ é um pelo outro. E sinalizando que a regra de cobrança tem que ser extremamente online. Pipocou, vai cobrar, aciona a garantia, aciona aval, aciona tudo que se puder, tranca linhas para sócios, grupo econômico, porque você sabe que isso não vai dar coisa boa, tudo bem? Muito bom com isso aí, né? Presta atenção que esse é uma coisa que nessa crise vai ser essencial. Tudo bem? Então, a outra coisa agora, tentando resumir um pouquinho, né? Nós vimos lá 0,14 é verde, 15 a 90 é atraso, né? E mais que 90 é inadimplência. Eu vou sugerir para vocês que vocês façam isso aqui. Nesse primeiro momento, pessoa física 15 a 90, mas na PJ de 1 dia a 14 é atraso, mais que 15 é inadimplência. Lembre-se disso, PJ com mais de 15 dias é quase impossível cobrar. Tudo bem? Então veja, 15 dias, Ricardo, vai dar B. Não, esquece a 2082, tudo bem? Então vamos lá. Coice de porco, quanto mais rápido, melhor. Então você precisa repactuar 100% a regra de cobrança no estresse, nessa crise. Encolham ao máximo a sua regra de cobrança. Revejam ela em 100%. Não sejam complacentes, sejam extremamente assertivos. A outra coisa importante é um artigo que eu escrevi já há um tempo, que se chama Espiral de Risco pela Dispersão de Mercado. O que a gente vai ver aqui é que, diante dessa crise instalada, eu preciso minimamente ver se eu consigo passar esse conceito para os senhores. Primeiro é que a sede, quando ela abre agências, tudo é muito conhecido, ali foi a inauguração dela, ela conhece aquele mercado, é fácil. Quando ela vai na agência 4, 5 e 6, ela já começa a perder um pouco de qualidade no crédito, que é o nosso objetivo aqui. Ela não conhece muito bem aquelas praças, ela apenas inaugurou agências novas, mas sem aquele cabedal de proteção que tinha na sede, conhecimento, patrocinadores, funcionários antigos e um monte de outras coisas. O risco, então, vai se agravar na medida que você se alonga. Quanto mais você está longe da sede, menos você conhece concorrentes. Então, se você abrir agências, quanto mais longe da sede, eu já vou ter que contratar gerente regionais, a diretoria e o conselho de administração quase nunca vai visitar, e de certa forma a sua presença lá não é tão relevante, porque o diretor e o presidente perto da sede têm relevância, mas mais para frente é uma pessoa
de renome, mas não tem o peso que tem próximo. Então isso é interessante também se você por acaso fusionou algumas agências agora, você incorporou alguma, realmente você precisa cuidar. Então, quanto mais longe da sede, eu gostaria que a análise de risco fosse extremamente mais assertiva, tá certo? Porque a mente que está tocando a nossa guerra, que são a Direx e o Conselho, tem uma visão muito clara desse entorno. E agora está aprendendo por esses quanto mais longe. Então isso é muito interessante. Outra coisa importante, o cliente seu PJ, ele usa sapato. Ele vai entrar na agência, é uma pessoa, não é uma entidade. Cuida com isso, porque, como vocês viram, o produtor rural também é um PJ. Gente, ele tem ambição, ele tem... lembre-se que o salário dele é o rendimento que ele tem na empresa. Então isso vai fazê-lo, em alguns momentos, pensar em se proteger como pessoa física. Então, observem isso nas evoluções de alguns riscos de crédito. PJ endividado, PF endividado, cuidem para isso aqui não estar sendo uma salvação para essa empresa que está dando sinais de deteriorização. E a última coisa que eu coloco para vocês é a visão ampliada das perdas. É muito comum a gente, pessoas de outros setores, comparar aquela cooperativa tem tanto de perda, tem 1,5, aquela tem 4, ela tem 4. Parem com isso. Aqui tem 4, pode, quem sabe, daqui a 2 anos comprar que tem 1,5. Porque ter uma provisão pequena, uma perda pequena, quer dizer que você está dando crédito com muita garantia real e para gente que você conhece, o mercado está muito bom. Mas aqui está tendo 4,5, pode estar cobrando taxa de juros muito mais competitiva, tendo muito mais sucesso. Claro que tem mais provisão e mais perda, mas ela está trabalhando com uma taxa que embute o risco. A taxa de juros embute risco, tá certo? Se você quiser só trabalhar com garantia real, esse mercado está mudando. Eu preciso focar um pouco na minha carteira de varejo, eu preciso ganhar escala neles, porque é eles que vão me pagar. Senão eu não consigo crescer, tá certo? Eu tenho que cada vez alongar mais o crédito para as pessoas que já estão tomando crédito, porque dão garantia real. Então eu preciso, na cooperativa, sempre ter 3 cooperativas dentro da cooperativa, tá certo? Normalmente uma rural, normalmente uma créditos longos, com recursos próprios, e uma do varejo. Eu preciso sempre ter esses 3 e de uma forma até que trabalhem com tarifas e taxas totalmente apartadas, tá bom? Então só para a gente ver aqui, eu fiz uma pequena conjectura. Qual das 2 singulares abaixo deveria se preocupar com as suas perdas? A singular A, que tem 2,5, a outra que tem 3,7. E eu trouxe para vocês então, que essa seria a resposta, mas se nós analisarmos os percentuais de perda tendo novas informações, eu vou ver que a singular A, que só tem 2,5, essas são resultantes de mais de 70% de crédito em repasse rural e mais 15% de crédito com recursos próprios dados a financiamentos longos, parcelados e com baixa taxa de juros. Tudo bem? Na B, tem perdas de 3,7, sendo que essas perdas têm 80% de crédito de recursos próprios, concedidos em linhas como cheque especial, pré-aprovado, limite de cartão de crédito, ou seja, aonde o meu risco é grande, mas o meu resultado é grande. Então, olhando por isso, provavelmente vocês passam então a dizer que a cooperativa A é a mais preocupante, porque a perda dela é pequena e talvez a taxa de juros não vá conseguir suportar isso aí, tá bom? Então, desculpe se eu coloquei diversos temas, mas são temas que eu acho que é relevante nesse momento. Eu fico livre, se alguém de vocês quiserem ligar para o escritório e conversar comigo no horário comercial, fiquem livres. Meu telefone é 41 3569 0466. Vamos conversar, eu não tenho resposta para tudo, mas certamente vocês conversando comigo, quem sabe vocês não encontrem por si só a melhor resposta para o seu mundo, que é único, tá bom? Fique com Deus, vamos juntos diante dessa crise e vamos superá-las e vamos comemorar daqui a um ano, todos nós juntos voando em voo de cruzeiro. Muito obrigado, até mais.